Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Weber, consultor e especialista em investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bolsa Americana. O que está acontecendo com a Bolsa nos Estados Unidos, o que está acontecendo com a economia por lá. Crise pegando, Bolsa caindo pra caramba, até esse momento aqui já caiu mais de 10% em relação ao ano passado. E o que você deve fazer nesse momento? Será que é hora de vender tudo? Ou será que é hora de comprar mais? Ou será que não é hora de fazer nada? Você vai saber a resposta para tudo isso nesse vídeo de hoje. Então fica comigo até o final. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve nesse momento. A gente está com a meta de bater os primeiros 500 inscritos aqui do canal. Eu fiz essa provocação lá no outro vídeo, o pessoal gostou bastante. E imagina só, daqui 5 anos você lembrar que, cara, eu fui um dos primeiros 500 inscritos do canal do Thiagão. Então, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade, já se inscreve agora, deixa o like aqui no vídeo, que isso me ajuda muito nesse início, e compartilha esse conteúdo com algum amigo também, tá? Esse vídeo aqui é super importante, um tema vital para entender o que está acontecendo com o mundo e com a economia, então já compartilha esse conteúdo aí para me ajudar. E antes de começar, pessoal, me diga aí nos comentários, qual ativo está te dando mais dinheiro em 2025? Qual ativo está te dando mais lucro? Ó, e muita atenção aqui. Não vale mentir, hein? Eu sei exatamente quais ativos estão dando lucro e quais não estão dando. E eu começo respondendo, tá? O ativo que mais está me dando lucro esse ano é um CDB pagando 136% do CDI. Você já sabe, né? A Selic está em 14,25% ao ano. Isso é mais de 1,1% ao mês. Então vocês fazem a conta aí para saber quanto que está pagando 136% do CDI. E já comenta aí, qual é o ativo que mais está te dando lucro esse ano, tá legal? Então vamos lá, vamos começar o conteúdo aqui. Antes de mais nada, pessoal, o que é super importante vocês saberem? O ano começou com um novo governo lá nos Estados Unidos. O Trump entrou, implementando tudo que ele prometeu durante a campanha dele, né? Isso envolve um protecionismo mais forte para a economia americana, então aquela ideia das tarifas, né? Toda aquela coisa para estimular a economia doméstica. E um grande ajuste fiscal. A proposta do Trump é fazer com que o eixo da economia americana volte a ser a iniciativa privada. Então, desde 2022, o governo americano vinha gastando muito dinheiro com programas, com investimentos, e isso impulsionava o crescimento econômico da economia. Só que o que ele quer fazer a partir de agora é fazer essa troca de volta para que o setor privado seja o indutor aí do crescimento da economia americana. Para isso, ele está fazendo um grande ajuste fiscal, né? Demitindo funcionários, reduzindo a máquina pública, diminuindo programas governamentais. O próprio Elon Musk lá está participando do Doge, que tem tudo a ver com essa questão aqui. E também a questão das tarifas que ele vai implementar sobre produtos importados. Aqui eu já mostro o material para vocês, né? Essa aqui é uma notícia que saiu já há alguns dias aí, do Trump implementando tarifas de produtos importados que vêm do México, Canadá e China. Isso aqui o que representa na prática, pessoal? Quando você tem uma tarifa de importação, significa que para quem está comprando esse produto importado, ele vai ficar mais caro. Basicamente é isso. Quando você faz algo nesse sentido, o que se espera é que a produção interna, ela supra essa demanda que antes era de produtos importados. Então é como se houvesse uma substituição das importações por produtos feitos internamente. O objetivo que ele tem por trás disso, de novo, é fortalecer a iniciativa privada local norte-americana, né? Só que o grande risco que isso aí traz é de uma inflação no curto prazo. Porque se você tinha antes um mercado que ele estava em equilíbrio e agora é mais caro comprar produtos de fora só por causa de um imposto novo, talvez a produção local ela não consiga suprir essa demanda de primeira, né, no curto prazo ali. Então ela leva um tempo até se ajustar e nesse meio tempo vai faltar suprimento, né? Vai faltar a oferta que antes vinha dos produtos importados. Então isso pode gerar uma inflação nos Estados Unidos. Se gerar essa inflação, pressiona o Fed, né, a manter a taxa de juros alta nos Estados Unidos. Isso aí é um problemão, é algo que o Trump nem ninguém deseja, né? Porque o juro alto nos Estados Unidos ele é um freio, né? Como se fosse um freio de mão puxado para a atividade econômica. Então ele tem que tomar muito cuidado aí com essa questão. E é algo que muito provavelmente a gente vai ouvir falar ainda nos próximos meses, até o final desse ano, muito provavelmente. E toda essa discussão aqui, pessoal, ela tem a ver com um conceito teórico que eu trouxe aqui para explicar para vocês, que ele se chama dilema de Triffin. Esse negócio aqui, ele nos diz o seguinte: quando um país ele é dono da moeda de reserva
do mundo inteiro, que é exatamente o caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele emite o dólar, e o dólar é a moeda de reserva do mundo inteiro e também é a moeda usada no comércio internacional. Esse país vai ter uma consequência disso. Pensa só, tá? Os Estados Unidos, ele emite a moeda global, então não é só os Estados Unidos quem tem demanda por essa moeda. Na verdade, é todos os países do mundo. A gente brasileiro demanda dólar, quem é americano, aliás, quem é europeu demanda dólar, quem é asiático também demanda dólar. E uma moeda, ela é uma mercadoria como qualquer outra. Assistam o vídeo que eu falei sobre a taxa Selic, que eu explico essa dinâmica da moeda, vou deixar aqui nos cards para vocês entenderem. Então assistam esse conteúdo também. Então, uma moeda ela tem oferta e ela tem demanda. Quem oferta a moeda é o Banco Central americano. Ele tem a impressora, né? Tem a chave da impressora. Então ele quem dá o ritmo da oferta de moeda americana na economia. Só que a demanda por moeda, ela vem da produtividade dos países, ela vem do comércio internacional, então não está só pautado em questões internas dos Estados Unidos, ela está pautada, na verdade, em questões mundiais. E aí qual que é a consequência desse negócio? Para que o mundo inteiro tenha equilíbrio nas relações, os Estados Unidos precisa exportar dólares. Prestem muita atenção aqui. Exportar dólares. Como é que ele vai exportar dólares? Comprando produtos de fora. Porque se ele compra produtos de fora, ele paga em dólares. Então ele coloca dólares na economia mundial. Só que aí qual que é a consequência disso? O que vai acontecer? Pensa só, deixa eu até desenhar aqui para vocês. Ó, tem lá os Estados Unidos, né? Vamos imaginar que esse aqui é o mapa lá dos Estados Unidos. E aí, ó, ele está importando bens e pagando em dólares, né? Para conseguir manter esse sistema em equilíbrio. Para que isso aqui aconteça e equilibre o mercado mundial, os Estados Unidos ele precisa necessariamente ter um déficit. Por quê? Porque os Estados Unidos vai comprar mais do que exportar. Ele vai importar mais do que ele vai exportar para conseguir manter esse sistema externo. Então esse é o dilema de Triffin, porque o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai acumular um déficit ao longo de todos os anos, e aí a dívida pública dele vai chegar em patamares gigantescos, porque ele vai estar sempre em déficit nas transações comerciais. Então esse aqui é o problema, tá? E aí isso faz com que os Estados Unidos, né, ele tenha problemas de segunda ordem por causa disso. Um dólar mais forte, como é o caso da gente ter aqui no Brasil hoje, né, a paridade do dólar com o real ser mais elevada. Quando a gente olha para todas as moedas do mundo, isso daí não beneficia os Estados Unidos, isso, na verdade prejudica os Estados Unidos, porque eles são a outra ponta dessa negociação transacional, né? Então tem todo esse negócio, tá? E aí as tarifas elas têm a ver com isso, para que justamente os Estados Unidos importe menos e consiga dar uma equilibrada nesse negócio, porque a dívida pública deles já está em patamares super elevados. Eu vou comentar sobre isso mais nos próximos capítulos aqui. Então olha isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal. Essa aqui é a trajetória da dívida pública dos Estados Unidos. Aqui, ó, dívida pública em percentual do PIB. Hoje ela está em níveis de 136% do PIB. Eu falei no vídeo lá da Super Quarta que a dívida pública do Brasil está em torno de 75% do PIB. Então, a dos Estados Unidos é bem maior que a do Brasil. Vou deixar aqui nos cards o vídeo em que eu falei aí sobre a dívida pública do Brasil e todas as consequências, né? E aí, olha só esse negócio. De 2006 para cá, a trajetória de crescimento ela é muito marcada, né? E aqui tem tudo a ver com a questão da pandemia, né? A gente teve aqui nesse ano aqui de 2020, ó, a pandemia, que foi quando o Banco Central americano ele injetou muito dinheiro na economia. E aí quando ele fez isso, a dívida pública disparou, agora ela deu ali uma reduzida, mas agora já voltou a crescer de novo. Então é com isso aqui que o governo americano está preocupado. A gente teve notícias alguns anos atrás, aí, eu não me lembro agora de cabeça, mas que os Estados Unidos chegou a ter um momento em que as contas, né, o orçamento do governo não estava batendo, até virou uma microcrise ali naquele momento, porque ele tinha que aprovar a lei orçamentária e não tinha fundos, né? O déficit dos Estados Unidos não estava amparado ali na questão jurídica e legal. Então isso aqui é um problema que eles querem resolver agora, e é por isso que o Trump está implementando todas essas medidas, né, todas essas políticas aí que ele já vinha prometendo desde o início da campanha. Então aquilo que eu comentei com vocês, pessoal, o que o Trump está fazendo agora é um ajuste fiscal. Olha essa matéria aqui, ó. Ajuste fiscal nos Estados Unidos exige alta de impostos ou cortes de gastos superiores a 2,5% do PIB. Então aquele negócio que o Elon Musk está fazendo lá, que busca trazer eficiência para o governo, tem tudo a ver com essa segunda parte aqui, ó, que são os cortes de gasto.
E a alta dos impostos, o que o Trump quer fazer, na verdade, é aumentar essas tarifas de importação e reduzir depois a carga tributária das empresas. Essa é a proposta que ele quer fazer, que tem tudo a ver com aquilo que eu disse lá no início, de fazer com que a iniciativa privada seja de novo o motor de crescimento da economia. Então, é sobre isso aqui que se trata o programa de governo do Trump nesse momento. E aí, pessoal, qual que é o grande risco que existe nesse projeto? Recessão. Guardem essa palavra. Isso aqui hoje está ditando o calendário, né, as notícias, tudo isso é o grande receio que se tem. Porque qual que é o ponto? Se alguma dessas frentes der errado, né, os Estados Unidos, por exemplo, cortar muito gasto de um lado, demitir muito funcionário público, ou fazer algum ajuste que não tenha o suprimento do lado do setor privado depois, no curto prazo, pode ser que o PIB caia, o PIB reduza. A gente tem uma retração da atividade econômica dos Estados Unidos. Então, o grande risco é de haver uma recessão, é da atividade econômica dos Estados Unidos, no curto prazo pelo menos, ela ter uma queda. O PIB dos Estados Unidos reduzir por causa dessas medidas aí que estão sendo tomadas no curto prazo. Muita gente está dizendo que pode fazer parte da estratégia do Trump provocar essa recessão agora no início do mandato, que é onde ele está com a popularidade alta, que ele recém chegou, né? Então ele está cumprindo tudo aquilo que ele prometeu na campanha e ainda no mandato dele ele conseguir colher os frutos, né? Porque uma recessão agora, fazendo esse shift, né, que eu expliquei para vocês, ele vai resultar numa retomada do crescimento lá na frente. Essa é a aposta que está sendo feita por parte do governo Trump, caso seja realmente o objetivo dele provocar uma recessão agora. Só que se ocorrer uma recessão nos Estados Unidos nesse ano, aí essa queda no mercado, essa crise que a gente vem vendo agora, muito provavelmente vai ser acentuada. Então, a gente vai continuar de olho aqui nesse noticiário, nessas atualizações sobre esse tema em particular. Alguns membros do governo Trump, por exemplo aqui o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro selecionado pelo Trump, ele já diz que essa desintoxicação que está sendo feita lá agora não necessariamente vai gerar uma recessão, que é para o mercado ficar calmo, que é para o pessoal continuar, né, nesse ritmo de confiança nas medidas do governo, que provavelmente essa recessão aí que está sendo feita, ela não deve acontecer e que está tudo certo. Não necessariamente precisa de uma recessão para que o plano de governo funcione. E aí, o que a gente fica de olho aqui como investidor é principalmente na trajetória da taxa de juros americana. Hoje, ela está em patamares muito elevados, né? Como a gente já vinha comentando várias vezes. Agora, na última reunião do Fed, ela foi mantida em torno de 4% ao ano. E vocês podem ver aqui, ó, pessoal, desde 2016, o nível de juros lá dos Estados Unidos ele era muito baixo. Era entre 0, né? Aqui embaixo está marcando 0, e 2%. Olha só, é praticamente juro zero aqui por muitos anos. Só lá em 2023 é que o juro passou ali da marca dos 2% e hoje está entre 5% e 4%, como a gente está vendo nesse momento. Isso aqui é um grande freio, né? Eu já falei isso para vocês em outros momentos. É como se fosse um freio de mão puxado na atividade econômica americana. E aí essa história da recessão, ela tem a ver com isso aqui também. Porque se ocorrer uma recessão nos Estados Unidos, a reação natural do Banco Central é reduzir a taxa de juros. Porque se a atividade econômica cai, muita gente é demitida, pode ser que a inflação caia bastante porque a economia está retraindo, então abre margem para que o Banco Central possa diminuir a taxa de juros e depois os investimentos e os estímulos eles surtirem efeito já num prazo aí de 2 anos, 3 anos para frente. Então, essa questão aqui da taxa de juros também tem tudo a ver aí com esse contexto da recessão e de tudo isso que a gente vem falando até aqui. E o noticiário também já vem dando conta disso, né? Com o retorno de Trump, talvez o corte de juros nos Estados Unidos possa acontecer ou possa não acontecer. Então, essa incerteza ela está pairando no ar, né? A gente ainda está monitorando isso muito de perto porque não tem ainda um caminho traçado, uma expectativa muito clara criada. E isso aqui que eu acabei de falar, pessoal, ele é super importante porque vocês têm que guardar um aprendizado aqui muito, muito valioso, tá? Prestem atenção aqui agora. O maior inimigo do crescimento econômico e do sucesso no mercado financeiro é a incerteza. Guardem isso aqui, pelo amor de Deus. A incerteza é o maior inimigo do mercado financeiro e do crescimento econômico. Na verdade, de todo o ambiente econômico, a incerteza é a pior coisa que pode se ter em todo caso, tá? Em qualquer situação. E aí, qual que é o reflexo disso? Bolsa americana, desde o início do ano aqui, desde 2025, né, marcando year to date, está caindo
quase 4%. Isso aqui é em dólares, tá, pessoal? E aqui, ó, a gente tinha uma máxima que quando a gente faz essa queda aqui, marcando por essa máxima que bateu ali mais ou menos em fevereiro, a gente tem já uma queda aqui que chega de quase 8%. Então é uma queda muito acentuada. O mercado americano ele não costuma trabalhar com esses níveis de correção aqui o tempo todo, tá? Isso aqui é meio raro de acontecer. Acontece com certa frequência, mas é aquela história, né? É raro, mas acontece. Mas o ponto principal é esse, tá? É uma queda bastante acentuada que a gente vem vendo até esse momento. Para nós, brasileiros aqui, que não temos a conta no exterior, né? Que investimos através do veículo brasileiro, o IVVB11, que soma a rentabilidade das ações americanas e mais o efeito do dólar também, então tem a variação cambial aqui nessa conta, de janeiro de 25 até agora, ele está caindo 10%, 10,21%. Aqui, lembrando, né, soma a variação do dólar e mais a variação do IVV, mais a variação da Bolsa Americana. Então, são os dois fatores aqui que estão justificando essa queda tão acentuada para nós que somos brasileiros e investimos aqui através do IVVB11. Algumas empresas americanas também caindo muito em particular, né? A Nvidia, que é uma empresa de microchips lá americana, que faz parte do S&P, uma das mais pesadas dentro da composição do índice, ela está caindo 12% nesse ano. Então, uma queda muito acentuada também. E não é só a Nvidia, tá? Várias outras empresas também, vou mostrar para vocês aqui na tela. A Tesla também está caindo bastante nesse ano, caindo 34%. Isso aqui também tem a ver com o fator Elon Musk, né? Porque como ele está bastante focado lá no projeto do governo, tem uma outra tese de que talvez ele esteja abandonando a Tesla ou tem algum risco aí da empresa performar mal porque ele não está totalmente focado. Então tem todo esse contexto aí também, mas fato é que a Tesla já caiu 34% nesse ano de 2025. E outro exemplo aqui, pessoal, as ações da Apple. A Apple, que é o maior peso do portfólio do Warren Buffett. Inclusive, eu vou falar do Warren Buffett aqui no final desse vídeo, tá? Fica comigo aí até o final. A Apple está caindo 12% esse ano, então não tá ninguém se salvando, né? Eu sei que você aí do outro lado tem iPhone, tem o Mac também. As ações da Apple aí, ó, estão derretendo nesse ano, junto com praticamente todas as outras empresas de tecnologia. Beleza, pessoal, entendido o cenário, o contexto, o que está acontecendo, mas agora a pergunta mais importante. O que fazer nesse cenário? O que você pode fazer? É hora de vender tudo? É hora de comprar mais? O que você deve fazer nesse momento? Vamos responder essa pergunta a partir de agora. Primeira coisa, pessoal, eu sempre bato nessa tecla aqui, é a minha missão com vocês ensinar os princípios e os conceitos que são valiosos, que são provados no tempo na questão dos investimentos. E eu sempre falo isso que eu vou falar aqui agora, tá? Isso aqui é um princípio fundamental do sucesso nos investimentos. Manter a sua estratégia de alocação. Isso aqui é vital, pessoal, em qualquer cenário, tá? Inclusive, eu trouxe aqui para vocês na tela um grande exemplo para vocês saberem do que eu estou falando, tá? Do que é essa tal de alocação, o que são os percentuais. Lembrando que nada disso aqui é uma recomendação, tá? Não saiam dando print aí na tela, sair fazendo desse jeito. Isso aqui é só um exemplo didático, tá? Então, olha só, o que é uma alocação? É você pegar o seu dinheiro e distribuir ele em percentuais. Então, por exemplo, aqui, ó, você pegou o seu dinheiro, montou sua carteira e aí você definiu que quer ter 50% em renda fixa no Brasil, 30% em renda variável no Brasil, que daí são os fundos imobiliários e as ações, e 20% em dólar, investindo em ações e em criptomoedas. Isso aqui é uma alocação, pessoal, é um exemplo clássico de alocação. E aí o que você vai fazer num momento como esse? Você vai ser fiel a essa estratégia. Não precisa mudar, não precisa inventar moda. Então olha o que vai acontecer. A gente está falando aqui, ó, que as ações caíram muito. As ações e o dólar caíram muito. Então provavelmente se você estava balanceado aqui nos teus 15%, agora digamos que caiu 10%, então isso aqui vai ter diminuído. Você agora vai ter em torno aí de 13%, vamos dizer assim. Algo nessa linha aí, ó. Se você tem 13% aqui, as outras classes vão ficar maiores. A renda fixa se manteve estática, né? Ela não diminuiu nesse tempo. Só se você tem muita NTNB aqui que marca mercado, aí pode ser que tenha esse ajuste. Mas digamos que não seja esse o caso, né? O teu caixa, por exemplo, ficou maior. Então, se está sobrando caixa agora, você pode considerar pegar uma parte aqui e rebalancear essa parte. Comprar agora que o ativo caiu. Comprar na baixa. Quando você segue essa estratégia aqui que eu estou mostrando para vocês, você vai estar automaticamente comprando o que caiu na desvalorização
e você vai deixar de comprar aquilo que está em alta. Você não vai ficar comprando aquilo que está sobrevalorizado. Por quê? Porque você vai estar sendo fiel aos percentuais da sua carteira. Isso que é a alocação, tá certo, pessoal? Deu para entender esse negócio aqui? Se ficaram com dúvidas, se querem me ouvir falando mais sobre esse negócio, já deixa aqui nos comentários, tá? E eu aproveito agora para falar uma coisa muito importante. Se você quiser fazer para você uma alocação dessas aqui, específica para o seu objetivo, para suas metas, para o seu perfil, para o seu momento de vida, entre em contato comigo e com a minha equipe. O QR Code está aqui na tela para vocês. Deixa os seus dados, a gente vai entrar em contato para marcar uma reunião e vai fazer um planejamento individualizado para você, para a sua carteira de investimentos e para o seu sucesso financeiro. Tá legal? Então, se você achar que está no seu momento, que você quer a minha ajuda ou da minha equipe, entre em contato aqui pelo QR Code, deixa os seus dados aqui para a gente e vamos conversar e avançar nesse projeto. E agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, que nada disso aqui é conversa mole. Prestem atenção. Essa pesquisa aqui, ó, foi desenvolvida lá nos Estados Unidos. Aqui está a fonte aqui embaixo, não vou me arriscar no inglês aqui. Foi feito um estudo que mostra que a alocação, ou seja, os percentuais pela classe de ativos que a gente falou ali no início, deu exemplo anteriormente, essa alocação, o asset allocation, ele é responsável por 91% dos rendimentos do seu portfólio. Então, o que eu estou dizendo aqui? É mais importante, presta atenção, vou cortar para mim aqui, ó. É mais importante você ter uma boa carteira diversificada e bem alocada do que você gastar tempo escolhendo o melhor fundo imobiliário, escolhendo a melhor ação, escolhendo o melhor momento para comprar. É mais importante, muito mais importante, você estar com uma carteira bem feita do que você escolher o melhor papel ou saber o melhor momento de investir. Deu para entender isso aqui, pessoal? Olha só, é exatamente isso que está mostrando aqui na tela. O Security Selection, que é você escolher o melhor fundo imobiliário, escolher a melhor ação, ele só vai te trazer 1,8% da explicação dos teus resultados. Se a tua carteira, por exemplo, rendeu 10%, se você se esforçar muito em escolher a melhor ação do momento, gastar todo o seu fim de semana estudando, por exemplo, significa que o teu rendimento vai ser de 10,18% ao invés de 10%. Então olha essa diferença, cara, isso aqui não faz nenhum sentido. Pensa você gastar todo o teu fim de semana, toda a tua vida estudando para ganhar 0,18 a mais. Isso aqui não faz sentido, né? Faz muito mais sentido você focar em ter um bom asset allocation, uma boa carteira de investimentos diversificada e ganhar dinheiro de um jeito estrutural. Essa que é a mensagem aqui desse negócio. Deu para entender? Dúvidas, deixem aqui nos comentários. E se quiser conversar com a minha equipe, QR Code na tela e link na descrição também. E voltando aqui, pessoal, um outro ponto que é muito importante, tá? Sobre o que fazer nesse momento. A gente precisa ser maduro nessa hora. E o investidor maduro, ele sabe que ciclos de mercado acontecem, que é exatamente o que a gente está falando aqui, e que nessas horas, os nossos hormônios eles ficam à flor da pele. A gente tem uma série de vieses comportamentais que surgem nesses momentos. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês agora. Tem um indicador no mercado financeiro chamado de Fear and Greed Index. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó. O Fear and Greed Index, ele mostra o seguinte, é o indicador do medo e da ganância. Então, quando está tudo às mil maravilhas, né, tudo muito otimista, o indicador ele está aqui, ó, todo verdinho, né? E é exatamente o oposto que ele está agora. Agora o mercado está todo com medo extremo, extreme fear, né, que é todo mundo cauteloso, todo mundo receoso, querendo saber o que vai acontecer. Lembrem que eu falei que a incerteza é o maior inimigo do mercado financeiro e da economia como um todo, né? Então, pessoal, qual que é a mensagem aqui, o aprendizado? Se está todo mundo com medo, significa que isso é um sentimento natural, é o sentimento da manada, é o sentimento de todos. Só que não quer dizer que esse medo aqui ele deva fazer a gente tomar alguma decisão. A gente pode simplesmente entender que o medo está na gente, ó, estou com medo, entendi, beleza. Mas vou seguir a minha estratégia mesmo assim, a minha estratégia está bem traçada, ela tem os meus fundamentos e eu estou tranquilo. Eu vou investir para o longo prazo, eu sei os meus objetivos, não vou sair tomando uma medida totalmente impensada ou totalmente irracional. Esse é o ponto principal aqui. Então, sabendo que todo o mercado está com medo, a gente já abre os nossos olhos, né? Já sabe, olha,
Isso aqui, de repente, tem muito ruído aí no meio, tem muito temor, muitos hormônios à flor da pele, que nem eu comentei. Então, provavelmente não é a melhor hora de tomar uma decisão, de sair vendendo tudo. E uma outra coisa que é um aprendizado essencial, que nesses momentos vale muito a pena a gente relembrar, né, pessoal? O mercado financeiro, ele tem ciclos. Toda hora a gente tem momentos de baixa, toda hora tem momentos de alta. E no mercado americano, em particular, a gente tem muito histórico para avaliar. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui a gente tem o histórico do mercado americano, do S&P 500. Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês. Ó, do S&P 500. Desde 1928. Aqui, ó, o primeiro ano é 1928. Até o ano de 2025, até esse momento. E o que ele está mostrando aqui? Ele está dizendo, na coluna do meio aqui, ó, o drawdown. O drawdown dentro de um ano. O que significa o drawdown? Pensa o seguinte, tá? Você tem lá o mercado, né? Aí ele está subindo, depois ele cai, aí ele sobe de novo, está caindo, aí ele sobe, ele cai de novo. O drawdown, ele é simplesmente o seguinte, ó, a gente tem um momento em que o mercado passa a cair e ele fica com uma tendência de queda muito marcada. Até aqui, ó. E aí depois ele volta a subir de novo, depois volta, sobe, tal, tal, tal. Então o drawdown é o período que está entre esse aqui e esse aqui, ó. Aqui, digamos, ó, teve uma queda de 10%, por exemplo. Então significa que o drawdown máximo desse ano foi de 10%. Deu para entender isso aqui, pessoal? Tudo certo? Deixa eu apagar aqui, ó, para vocês terem essa visão, tá? E aí, olha só, ele está mostrando todos os drawdowns desde o ano de 1928. Então percebam que todo ano tem drawdown, todo ano. Olha só, em todo o histórico aqui, ó, sempre tem drawdown. E em alguns anos ele chega a ser muito pesado. Ó. Por exemplo, aqui, ó, nos anos de crise, que é 2008, aqui, ó, tem momentos em que a bolsa chegou a cair quase 50%. Isso aqui é muita coisa, né, pessoal? Mas todos os anos tem drawdown. Alguns são menores, alguns são maiores. Olha um outro exemplo aqui, ó. 2012. A bolsa americana fechou o ano com 16% de alta. Mas em algum momento desse meio tempo, ela chegou a cair quase 10%. Então, qual que é a mensagem aqui? Qual que é o aprendizado? Todos os anos tem drawdown, como a gente tem visto agora desde o início desse ano. Mas em vários momentos tem um drawdown forte e a bolsa fecha no positivo. Então não vale a pena, vou até cortar para mim aqui, ó. Não vale a pena a gente tentar acertar o momento de ficar de fora e o momento de ficar posicionado. Vale muito mais a pena ficar sempre posicionado e passar por esses momentos de altos e baixos, do que simplesmente eu olhar, me apavorar, sair e depois tentar entrar de novo. Não vale a pena tentar acertar esses times do mercado. Essa é a mensagem que fica dessa visão. E em muitos momentos, repito aqui, ó, mostro para vocês de novo, em muitos momentos a gente tem uma queda do mercado e depois uma recuperação dentro do mesmo ano. Outra coisa importante, não estou dizendo que é isso que vai acontecer esse ano. Talvez não seja isso que vai acontecer esse ano, a gente não sabe, não tem como prever o mercado. Mas, historicamente, a gente pode confiar que no longo prazo a economia americana se recupera e a bolsa americana também se recupera. E agora eu vou dar mais um argumento aqui para vocês, pessoal, para comprovar esse negócio aí que eu falei de que não vale a pena ficar tentando acertar o momento de ficar de fora e o momento de ficar posicionado. Olha isso aqui. Uma pesquisa feita pela consultoria americana chamada First Trust, que é uma consultoria de investimentos americana, ela fez uma média de quanto tempo dura um bull market nos Estados Unidos e quanto tempo dura um bear market nos Estados Unidos. O bull market, ele é o que a gente chama de mercado de alta, né? O touro, ele golpeia para cima. Então, o mercado de alta, né? A tendência clara de subida das ações. E o bear market é a tendência clara de queda nas ações, né? Então, é basicamente isso que significa. E aí, qual que foi a conclusão deles? Avaliando desde 1942, eles chegaram à conclusão de que, em média, um bull market, ele dura 4 anos. Ou seja, a gente tem um momento de início da tendência de alta aqui, e ela dura, né, esses 4 anos em média. E o bear market, que é o mercado de queda, ele dura em média 11 meses. Olha o que está dizendo ali a pesquisa. Ele dura em média 11 meses. Então, ó, acabou o bull market aqui, agora iniciou o bear market, só que ele só dura 11 meses em média. Então, reforça aquela tese que eu expliquei para vocês. Vale mais a pena sobreviver a esses momentos
do que tentar sair no olho do furacão e depois voltar quando tiver tudo bom. Entenderam a mensagem? É melhor se manter posicionado do que ficar tentando acertar o topo e o fundo ali do gráfico. Entendido isso, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E aí eu finalizo essa minha fala aqui trazendo uma mensagem do nosso bom velhinho querido Warren Buffett, que ele falou numa das reuniões lá anuais da Berkshire Hathaway, que é mais inteligente você nunca apostar contra os Estados Unidos. Never bet against America. E por que ele diz isso, né? Porque a economia americana ela é o motor da inovação do mundo. Eu posso provar isso para vocês. Eu tenho certeza que agora, na sua mão aí, ou tem um iPhone, ou o seu computador, ele é um computador da Apple também. Se não for, se for um outro, vai ser um Dell, que também é dos Estados Unidos. O seu... Putz, esqueci como é que chama esse negócio, cara. Mas o seu sistema operacional é um Windows. O Windows é de quem? É da Microsoft, que é americana. O seu computador, que você está assistindo esse vídeo agora, tem um processador que foi feito pela NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa americana, a gente falou aqui. Tem exemplo a rodo. E os Estados Unidos é o motor de inovação do mundo. Não tem nada que nos leve a crer que daqui a 10 anos, por exemplo, eles não vão continuar super competitivos. Então a posição que a gente tem nas carteiras de investimento, ela é estrutural. Ela é uma posição que a gente investe para cultivar ela por um longo período de tempo, para a sua aposentadoria, para os investimentos a longo prazo. Então, não faz sentido a gente ficar apostando contra os Estados Unidos ou achando que vai ter um colapso ou alguma coisa. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixa de curtir o vídeo que me ajuda muito. Se inscreva no canal também, compartilhe esse vídeo com algum amigo. E se você quiser a minha consultoria ou conversar comigo para entender como que a gente pode te ajudar a investir melhor, a pagar menos impostos, a se planejar para sua aposentadoria, QR Code está aqui na tela. E me siga também nas redes sociais, no Instagram, thiago.weber. E fico à disposição de vocês para ajudar no que precisar. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima!